pioneiros da igreja adventista, eles acreditavam numa trindade? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver lá, veja aí, ó, a tradução do que está escrito. Joseph Bates escreveu com relação à sua conversão em 1827 com respeito à trindade e diz assim: eu concluí ser impossível acreditar que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai Todo-Poderoso, são um mesmo ser. Reparou o que o patriarca do Adventismo diz, que é impossível Pai e Filho ser o mesmo ser. Essa coisa da trindade, são 3 em 1, 1 em 3 e tudo mais. James White, de Daystar, 24 de janeiro de 1846, também diz alguma coisa. Vamos ver a declaração dele. Diz assim, vamos lá, tradução do que você está vendo aí. A forma espiritualista pela qual negam a Deus como o único Senhor e Jesus Cristo está numa primeira posição, igual a Deus, constitui o antigo credo trinitariano fora das Escrituras, que Jesus é Deus eterno. No entanto, não existe passagem das Escrituras que dê suporte a isso. Temos testemunhos bíblicos em abundância que ele é o Filho do Pai. Veja, a negação total e plena de que o Filho seja um Deus. Tá certo? J.N. Andrews, em Advent Review de 5 de agosto de 1852, diz assim, tradução aí do que você está vendo. Está tão longe da verdade como a velha e absurda doutrina trinitariana, na qual diz que Jesus é verdadeiramente o Deus eterno. James White, 12 de setembro de 1854, na Review Herald, volume 6, página 36. Diz assim, como erros fundamentais, olha, erros fundamentais, podemos mencionar a falsificação do sábado que os protestantes trouxeram da Igreja Católica, o batismo por aspersão, a trindade, o estado consciente dos mortos e o castigo eterno. Você está conseguindo compreender, meu querido e amado irmão, amigo, amiga, adventista ou não, que os pioneiros adventistas, né, que é assim que eles são chamados, os grandes pioneiros, não acreditavam nessa tal doutrina da trindade. J.B. Frisbee, de Advent Review, Restaurando Rupturas, 4 de abril de 1854, então veja, 1854, já está bem após o desapontamento de 1844, 10 anos depois, ele diz assim, vamos lá. A tradução, né? Razões católicas para guardar o domingo. Primeiro, porque também é chamado, na antiga denominação romana, o dies solis, o dia do sol, o qual era sagrado. 2. Porque é em louvor à Santíssima Virgem Maria. 3. Porque é o dia dedicado pelos apóstolos em louvor à Santa Trindade. Veja a crítica como é forte. 4. Porque Jesus nasceu num domingo. 5. Porque Jesus ressuscitou dos mortos num domingo. J.N. Andrews, ainda em Advent Review, 6 de março de 1855, diz assim a tradução. A doutrina da Trindade foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Nicéia, ou de Nice, 325 Annus Domini. Essa doutrina destrói a personalidade de Deus e seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A forma infame como foi imposta à Igreja aparece nas páginas da história eclesiástica, que causa aos que acreditam na doutrina corar de vergonha, doutrina da Trindade. James White, de Advent Review, 11 de dezembro de 1855. Vamos lá, 11 anos depois, diz assim nessa tradução. Mas a fábula pagã e papal da natural imortalidade fez do maior inimigo do homem a morte, a porta para a felicidade eterna, e deixa a ressurreição como uma coisa de pequena significação. É a base do espiritualismo moderno. Aqui nós devemos mencionar a Trindade, que acaba com a personalidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, e o batismo por aspersão, que em vez de sepultar em Cristo no batismo, em significado da sua morte. Mas nós saímos destas fábulas, veja, doutrina da Trindade ele chama de fábula, né? Para encontrar outra, que é sagrada para quase todos os cristãos católicos e protestantes. Qual fábula? Doutrina da Trindade. James White, The Advent Review, 7 de fevereiro de 1856, também diz, vamos lá, vamos ver a tradução aí. A grande falta da reforma foi que os reformadores pararam de reformar. Se tivessem levado avante, não teriam deixado nenhum vestígio do papado atrás, tal como, vamos lá, vestígio do papado, tal como a natural imortalidade, batismo por aspersão, a Trindade, a guarda do domingo, e a igreja agora estaria livre de erros bíblicos. Esta é uma publicação bem do início da igreja adventista, tá?
Trata-se de uma sessão de perguntas e respostas, e no final da resposta está a sigla JW, o redator da revista era Uri Smith, tá? E os editores correspondentes eram J.N. Andrews, James White, J.H. Wagner, R.F. Cottrell, Stephen Pearce. Okay? A sede da publicadora era em Battle Creek, lá em Michigan. A pergunta formulada pelo leitor é a seguinte, veja. MH, por que a igreja caiu em muitos erros depois dos dias dos apóstolos? Não é porque ela não andou na luz da palavra? Certamente não é porque a Bíblia ou seus autores mudaram, certo? Veja aí quão interessante são essas perguntas que para fazer você, membro da Igreja Adventista, raciocinar um pouco. D.W. Hull, em Adventist Review, 10 de novembro de 1859, diz assim, olha a tradução. A doutrina bíblica da divindade de Cristo. A inconsistente posição mantida em relação à Trindade, sem dúvida, é a causa de muitos outros erros. Olha, doutrina da Trindade, causa de muitos outros erros. Errôneos pontos de vista da divindade de Cristo levam erros quanto à expiação, vendo a expiação num quadro arbitrário, e todos devem acreditar assim. Os que acreditam que Jesus é Deus eterno levam a conclusão arbitrárias a uma ou duas classes de pessoas. Os que creem na predestinação e universalismo, e os seus correlatos, e o que a doutrina que propomos examinar foi estabelecida pelo Concílio de Nice, 325, e desde esse período as pessoas que não acreditam nela são denunciadas pelos sacerdotes e papas como perigosos e heréticos, e isso para tornar anátema os chamados arianos, os que acreditavam na doutrina de Ario. Nós não conseguimos seguir para trás essa doutrina que teve origem no homem do pecado, e nós encontramos esse dogma estabelecido através da força, ao contrário do direito de investigar nas escrituras esse assunto. Aqui encontramos uma pergunta que é frequentemente feita. Você acredita na divindade de Cristo? Inquestionavelmente, a maioria de nós acredita, mas nós não acreditamos como a igreja. M.E., que ensina que Cristo é verdadeiramente o Deus eterno e, ao mesmo tempo, homem. Veja que nesse relato aqui é dito que aqueles que não acreditavam na doutrina da Trindade eram perseguidos. Certo? Que eles acreditam na divindade de Cristo? Sim, acreditam. Não que ele seja um Deus eterno como Pai, coeterno e tudo mais, coexistente. Ok? J.N. Logborough, Adventist Review, 5 de novembro de 1861. Diz assim a tradução. Esta doutrina da Trindade foi trazida para a igreja no mesmo tempo em que a adoração de imagens e a guarda do domingo, e não é mais do que doutrina dos persas remodelada. James White, 10 de novembro de 1863. Tradução do que você está vendo aí, diz assim. A doutrina da Trindade degrada a expiação. O grande equívoco dos trinitarianos ao argumentarem esse assunto parece ser esse. Eles não fazem diferença entre negar a Trindade e negar a divindade de Cristo. Eles só veem os dois extremos em que está a verdade. Tomam cada expressão referente à pré-existência de Cristo como uma prova da Trindade. As Escrituras ensinam abundantemente a pré-existência de Cristo e a sua divindade, mas são inteiramente silenciosas quanto à Trindade. A declaração que o Divino Filho de Deus não morre está tão longe dos ensinamentos da Bíblia como as trevas da luz. Eu perguntaria aos trinitarianos, a qual das duas naturezas devemos a redenção? A resposta seria, obviamente, a natureza que morre e que derramou o seu sangue por nós, pela qual tivemos redenção pelo seu sangue. Então fica evidente que unicamente a natureza humana morre, e o nosso Redentor é unicamente humano. O divino Filho de Deus não teve parte na nossa salvação, pela qual não morreu e nem sofreu. Eu estava certo quando disse que a doutrina da Trindade degrada a expiação, trazendo o sacrifício, o sangue pelo qual fomos comprados, para baixo, num padrão de comprometimento. Estão conseguindo seguir aí, meus irmãos? Estão conseguindo perceber aí que você, adventista, que os seus pioneiros que a igreja tanto menciona, eles não acreditavam na Trindade, refutavam completamente. R.F. Cottrell, em Advent Review, 6 de julho de 1869 já, hein? Era redator da revista Adventista e escrevia a lição da escola sabatina. A tradução do que ele escreveu. Sustentar a doutrina da Trindade não é mais que uma evidência da intoxicação pelo vinho que todas as nações beberam. O fato
dessa ser uma das principais doutrinas, se não a principal, pela qual o bispo de Roma foi exaltado ao papado, não recomenda muito em seu favor. Isso deveria fazer alguém investigar por si mesmo, como quando os demônios fazem milagres para provar a imortalidade da alma. Se eu nunca duvidei antes da procedência diabólica da doutrina da Trindade, agora eu tenho que provar até o fundo. Olha só do que este pioneiro chamou a doutrina da Trindade. Doutrina diabólica. Você deve estar assim de cabelos em pé, né? Assim, completamente espantado de tudo que eu estou passando para você, que a tua igreja nunca te falou, nunca mostrou esses escritos. Não é? James White ainda, em Adventist Review, 6 de julho de 1869. Bom, James White foi o marido de Ellen White, você sabe, né? E 3 vezes presidente da Conferência Geral, então não é qualquer um, né? A tradução do que você está vendo aí é o seguinte: que uma pessoa seja 3 pessoas e que 3 pessoas sejam uma só pessoa é uma doutrina que nós podemos proclamar ser uma doutrina contrária à razão e ao senso comum. O que ele quer dizer aqui? Que aqueles que acreditam nessa doutrina que 3 é 1, 1 é 3, ó, numa linguagem bem educada, né, bem equilibrada, bem sensata, está dizendo o seguinte: está fora do senso comum, ou seja, você é um louco se você acreditar numa doutrina dessa. James White, marido de Ellen White. Uri Smith foi diretor das publicações adventistas por quase 50 anos. Ele diz assim, vamos ver essa tradução aí: mas com respeito ao Espírito, a Bíblia usa expressões que não podem se harmonizar com a ideia que é uma pessoa igual ao Pai e ao Filho. Ao contrário, mostra que é uma divina influência de ambos, o meio pelo qual se fazem representar e pelo qual se manifesta o poder através de todo o universo quando não estão pessoalmente presentes. A tradução ainda diz assim: quando o homem vier mover um alfinete do nosso fundamento, o qual Deus estabeleceu pelo seu Santo Espírito, deixe os homens de idade que forem os pioneiros no nosso trabalho falar abertamente, e os que estiverem mortos falem também, reimprimindo os seus artigos das nossas revistas. Juntemos os raios da divina luz que Deus tem dado, e como ele guiou o seu povo passo a passo no caminho da verdade. Esta verdade permanecerá pelo teste do tempo e da experiência. Isso foi escrito em 24 de maio de 1905, no manuscrito, volume 1, página 55. Quem disse isso? Ellen White, a sua profetisa, está dizendo o seguinte: bom, não acreditamos na doutrina da Trindade. Se alguém vier com essas ideias para mudar os pilares da Igreja Adventista, do qual o próprio Pai estabeleceu, que os mortos falem novamente. Como que ela está dizendo isso? Reimprimindo o que? Os seus artigos. Está aí, ó. Eu reimprimi de uma maneira visual para você. Os seus pioneiros não acreditavam nesta doutrina. Vamos ao voto batismal, né? A mudança gradual que se processou dentro da Igreja Adventista com respeito à introdução da crença na doutrina da Trindade pode ser detectada, vista nas mudanças no voto batismal. O voto batismal que você está vendo aí está no verso de um certificado de batismo do ano de 1966 que diz assim, veja lá, aqui no item 1 que diz assim: crê em Deus Pai, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. E no item 4 está escrito assim, lá, veja nas setas vermelhas assim, aqui está aí. Aceita pela fé a justiça de Cristo, reconhecendo-o como seu intercessor no santuário celeste, e reclama sua promessa de fortalecê-lo pela habitação do seu Espírito, de maneira a receber poder para fazer a sua vontade? Você reparou? Acredita em Deus, o Pai. Né? Ali está dizendo que só tem um Deus, o Pai. Aí vem o seu Filho, né, e o Espírito. Aí diz assim, você acredita em Jesus e que o seu Espírito habita em nós? Agora veja o verso de um certificado de batismo expedido em 1973 no território da então Missão Sul-Mato-Grossense, e perceba que o voto batismal não sofreu nenhuma alteração. Não há qualquer referência a Deus como uma trindade. Né? Vamos lá. Até agosto de 1980, como você vê na cópia aí do certificado abaixo, aí do lado, depende de como você estiver vendo aí, o texto do voto batismal também não sofreu alteração e continuou tendo apenas o Pai como Deus Supremo, Jesus Cristo, seu divino Filho, e o nosso Salvador e o Espírito Santo, como o Espírito de Cristo que em nós, o quê? Habita. Certo? Agora veja, no certificado de 1996, a sutil modificação oriunda da oficialização da doutrina da Trindade por parte da Igreja Adventista na Assembleia de Dallas em 1980. Uma vírgula colocada antes da palavra Pai faz com que este, né, seu Filho e o Espírito Santo, agora oficialmente tido como uma terceira pessoa distinta do Filho e do Pai, estejam englobados na expressão Deus. Veja o item 1 do voto batismal aí, datado de 1996. Observe também a modificação que fizeram no item 4, substituindo a expressão seu Espírito por Espírito Santo.
E para que não surgissem dúvidas quanto à nova opção doutrinária, incluíram também no mesmo certificado de 1996 as 27 doutrinas fundamentais em que a doutrina da Trindade é imposta de uma maneira dogmática como verdade sem qualquer alusão à Bíblia. Diz assim: a denominação adventista agora explicita a doutrina da Trindade na pergunta número 1 do voto batismal. Este é o padrão assumido aqui no Brasil e por toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia ao redor do mundo. E diz assim, vamos lá, acompanha aí. Você crê, como ensinam as Escrituras, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se constituem em um só Deus, denominado a Trindade? Os hinos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, para que pudesse ser utilizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ainda no começo do século, lá em 1909, 6 anos antes da morte de Ellen White, não cria na Trindade, a letra do hino teve que ser modificada. Tanto que nessa edição de 1909 do hinário Christ in Sang, na edição de 1941 de Church Hymnal, a versão adventista dizia o seguinte, tradução, Deus sobre tudo que reina sobre a eternidade. Assim, o hino 73 refletia a posição não trinitariana da igreja naquela época. Agora, em 1985, por ocasião da edição do Adventist Hymnal, a letra do hino 73 retornou à sua forma original, refletindo agora o novo ponto de vista da Igreja Adventista do Sétimo Dia acerca da Trindade. Observe o título, veja, da primeira e quarta estrofes. Assim fica demonstrado que entre 1941 e 1985, ou entre 1941 e 1963, se considerarmos o segundo Cantai ao Senhor em português, a Igreja Adventista do Sétimo Dia deixou de ser não trinitariana e tornou-se trinitariana. Deus Pai e Deus Filho. Legal que você veio até aqui. Você perceba que realmente não dá para dizer que a Igreja Adventista e seus pioneiros, na sua origem, na sua essência, né? O Adventismo raiz, não eram trinitarianos. De jeito nenhum. Está a prova aí. Você viu. Você estiver com dúvida, anota as referências e procura ver se isso não é uma verdade. Tá certo? Então, no estudo número 2 da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aonde fala da Trindade, nós vemos aqui que as passagens por si só derrubam esse entendimento de uma doutrina de 3 deuses, 3 deuses, e os seus pioneiros também não acreditavam, e o Cantai ao Senhor, o hinário da época, também não tinha isso. Tá certo? Muito bem, vai lá no nosso canal, como sempre,